nós temos que não, naturalmente, é uma negação. E quando nós falamos da mente, é interessante que muitas vezes nós falamos da mente, mas a mente ela tem essas divisões entre o consciente e o inconsciente. Então, conscientemente, nós podemos ter decisões, como eu falei, usar palavras, repeti-las, mas também conscientemente nós podemos usar como eu não posso me esquecer, eu vou tentar não fazer isso novamente, eu vou ficar não vou ficar tão preocupado, eu não vou ficar tão ansioso. Ou seja, nós estamos usando a palavra não com uma intenção que é consciente, afinal, eu estou dizendo que eu não quero, que eu não vou fazer aquilo. Só que, quando nós conscientemente usamos isto e transferimos para a nossa mente, e vamos dizer aqui, quando nós fazemos essa transferência, nós estamos buscando fazer uma transferência para o subconsciente. E aí é que nós, então, cometemos esse engano. Porque o subconsciente é essa nossa parte da mente onde ele sempre acolhe a tudo e a todos. Ele sempre diz sim. Sim, o subconsciente sempre acolhe, não importa o que venha. E como a referência do subconsciente é o sim, então aí é onde nós temos que o não é uma negação. Ou seja, o não existe. Para a mente, na sua porção subconsciente, o não simplesmente não existe. Então, se nós estamos dizendo, por exemplo, eu não vou esquecer, se nós tiramos o não, o que fica? Eu vou esquecer. Eu não vou comer aquele tanto, eu vou comer aquele tanto, e assim vai. Então, é importante que nós tenhamos bastante claro que o uso dessa palavrinha, ela é definitivamente importante e pode nos boicotar. Isso mesmo. Nós podemos estar nos boicotando na medida em que usamos o que nós temos como intenção, mas referindo-nos ao que nós estamos negando, referindo-nos ao não. Então, a mente, na sua porção consciente e inconsciente, tem esta distinção, e que para que nós tenhamos estas perspectivas de uma decisão tomada com o uso das palavras e que nós nos propomos a repetir, que então sejamos seletivos nas nossas palavras. Eu já havia até comentado sobre isso quando da quarta-feira e mesmo da sexta-feira comentamos sobre esses assuntos, só que eu não tinha trazido essa questão do não como um ponto a ser demarcado. Eu disse, esse é um detalhe que pode literalmente nos boicotar. E nós podemos justamente ficar nos perguntando depois, mas por que não está dando certo? Eu não vou ficar tão ansioso, eu não vou ficar tão preocupado. E a mente escuta, na sua porção subconsciente, eu vou ficar preocupado, eu vou ficar ansioso. Portanto, a nossa intenção conscientemente é aquela, mas nós vamos na outra direção, basicamente oposta até mesmo. Então, nós temos esta chance agora de ainda tornarmos mais assertivos, mais diretos, na medida em que nós percebemos que o subconsciente, ele sempre acolhe, para ele é sempre o sim, não importa o que chega lá, e se chega através do não, continua sendo sim aquilo que nós estamos dizendo. Então, é esta a formação de uma estrutura mental que nós temos, que tece, rege, influencia fortemente os nossos comportamentos em quase toda a sua extensão, que eu já tinha citado, e nós certamente vamos ter de parar em algum momento para falar sobre o paradigma. Então, os paradigmas que temos, que são nada mais, nada menos do que repetições que tivemos desde um determinado tempo, que pode ser a nossa mais tenra infância, quando nós começamos a repetir e que formaram então essas estruturas mentais que ditam nosso comportamento, os paradigmas. Então, se nós temos a intenção de tomar uma decisão e mudar nosso paradigma, ou seja, experimentar novas situações, novas atitudes, novos sentimentos, assim é fundamental que nós destaquemos
o uso dessa palavrinha tão importante em alguns momentos, como eu falei, porque nós sim temos aquelas situações em que a palavra correta é não. Mas eu me refiro ao outro modo de uso da palavra não e que tantos de nós fazemos de uma forma automática, repetitiva e que nos boicota, nos leva para o buraco e não nos leva para onde desejamos. Então, nós devemos, de preferência, sempre que escolhemos trazer em mente alguma intenção que seja referida através dela própria, do próprio verbo. Como eu comentei sobre a palavra, que é o verbo, essa nossa forma de nos expressar, e a melhor delas é quando realmente nós nos expressamos através da própria ação, através do próprio sentimento, do próprio objeto, do próprio objetivo. Então, eu vou me lembrar, ao invés de eu não vou me esquecer, né? Eu vou comer menos, ao invés de eu não vou comer tanto. Eu não quero ficar ansioso, eu não vou ficar ansioso, eu vou ficar calmo e tranquilo. Ou seja, nós devemos repetir assertivamente, tanto do ponto de vista da direção, assim como também da intenção, para que nós nos refiramos ao que nós intencionamos e transformamos a nossa expressão em ação. Portanto, o não, essa palavrinha é realmente muito importante, como eu falei, de ser dita, e ela pode e deve ser dita quando nós temos uma resposta que é a negativa. É uma negativa afirmativa. Interessante, né? Mas como? É assim, porque nós queremos afirmar uma resposta que contraria uma determinada intenção de uma outra pessoa, quando nos é perguntado, quando nos é solicitado, ou quando às vezes até há uma tentativa de nos ser imposta alguma situação que nós dizemos não. Como não é melhor dito? Quando ele é o mais curto possível. Quando nós então encurtamos ao máximo, e melhor ainda, quando nós dizemos logo em seguida um obrigado, eu agradeço muitíssimo o seu cuidado, a sua atenção, a sua intenção. Quando nós dizemos não obrigado, é quando nós mais fechamos e temos uma perspectiva de que o não seja melhor aceito. Lembrem-se, quando e sempre nós tentamos justificar o não, aí nós damos margem a que haja novos questionamentos, novas situações que nos encurralam e que nos deixam de novo um pouco indecisos, porque nós abrimos então para uma nova pergunta, para um novo questionamento acerca do nosso não. Portanto, é importante que nós tenhamos claro que quanto mais justifiquemos o não, mais nós damos margem. É claro que nós podemos explicar, mas também, quanto mais curta for a explicação, melhor. E quanto mais curto for o não e logo em seguida obrigado, e agradecendo de fato, verdadeiramente, autenticamente, a intenção daquela pessoa para conosco, aí sim nós temos que há uma maior perspectiva de que o não como resposta negativa, uma afirmativa do que nós realmente não queremos, não concordamos, não desejamos, não aceitamos, seja melhor aceita.